Bom dia a todos. A graça e a paz estejam com todos nós, em nome de Jesus. Paz seja convosco. Eu gostaria de ler, está na Epístola do apóstolo Paulo a Tito, primeiro, versículo 11. A graça da salvação há de manifestar-se a todos, e Tito deve falar dela. Aqui é o apóstolo Paulo, né? A carta a Tito. Então, fala sobre a graça da salvação há de se manifestar a todos. Porque a graça de Deus a todo aquele que crê em Cristo Jesus, né? Crê que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. A todo aquele que tem temor ao Senhor, que obedece a sua palavra, não é verdade? Que crê que Jesus Cristo é Filho de Deus e tem temor às coisas concernentes ao Senhor. Porque quando você crê que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, que ele é o Filho de Deus e que é o Salvador da humanidade, ele veio com esse propósito e assim fez, entregou a sua própria vida por remissão, por redenção, por remissão de nossos pecados, a pessoa passa a adorá-lo, a amá-lo, amar sua palavra e obedecer. A graça da salvação há de se manifestar-se a todos e Tito deve falar dela. Aqui é a carta, a epístola do apóstolo Paulo a Tito. Porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria, justa, piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu, especial, zeloso de boas obras. Não é verdade? Nós sabemos que nós somos salvos pela misericórdia do Senhor, não é? Pela graça que Deus nos concedeu através do seu Filho amado Jesus Cristo, seu Filho unigênito do Pai. Ele morreu, pagou um alto preço por nossas vidas. E quem está em Cristo Jesus, ele tem boas obras também. Busca fazer o bem, não é? Busca praticar as coisas corretas. Onde tem aquele versículo que está lá em Filipenses 4, 8. Tudo que é verdadeiro, tudo que é puro, justo, tudo que é honesto, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude nisso, se há algum louvor nisso pensai, nisso praticai o que aprendeste. Então, quem é de Cristo procura ter boas obras. Por quê? Porque o Santo Espírito passa a habitar em nós. Essa promessa o Senhor nos fez. E assim é. Quando você reconhece o Filho de Deus, ele nos concede privilégios de filhos de Deus, está lá em 1 João 12. Quando ele nos concede, o Espírito Santo passa a habitar em nós. Nisso, ele nos concede frutos do Espírito, que é o amor, a bondade, a paz, a mansidão, benignidade, temperança, domínio próprio. Os dons espirituais, que são 9. A fé é um dos dons. Tem também o discernimento, a sabedoria, o conhecimento da palavra,
falar em línguas, né? Falar em mistérios, e aí tem alguns que têm dons também de interpretar, da interpretação de línguas. Os dons são diversos, mas o espírito é o mesmo. Então, estava lendo o versículo 13, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu especial, zeloso de boas obras. Fala disto e exorta e repreende com toda autoridade, ninguém te despreze. O versículo 3, ele fala: admoestai-os a que se sujeitem aos principados e potestades, que lhes obedecem e estejam preparados para toda boa obra. Que ninguém infame, nem sejam contenciosos, mas modestos, mostrando toda a mansidão para com todos os homens. Porque também nós éramos, noutro tempo, insensatos, desobedientes, extraviados, servindo a várias concupiscências e deleites, vivendo em malícia e inveja, odiosos, odiando uns aos outros. Amados, eu abro um parênteses aqui para falar algo sobre a soberba. O Senhor não quer que a pessoa seja soberba, que a pessoa seja uma pessoa orgulhosa. Ele diz que nós devemos ser seus imitadores, mansos, humildes, ter compaixão, ter mansidão, temperança. É óbvio, amados, que nessa vida nós vamos passar por certas situações, né? O Senhor disse que no mundo, né, os justos passariam por muitas aflições, mas Ele nos livraria de todas. É certo isso. Existem situações que a pessoa precisa, né, se posicionar, mas Ele lembra que a pessoa não deve ser uma pessoa soberba, uma pessoa, nesse trecho aqui, ó, que ninguém infame, nem sejam contenciosos, mas modestos, mostrando toda a mansidão para com todos os homens, porque também nós éramos, noutro tempo, insensatos, desobedientes, extraviados, servindo a várias concupiscências e deleites, vivendo em malícia e inveja. Não é nesse mundo que a gente vive, a gente se depara com muitas situações. Odiosos, odiando-nos uns aos outros. Mas quando apareceu a benignidade e o amor de Deus, nosso Salvador, para com os homens, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia. O Espírito Santo, só testificando o que ele já tinha falado aqui antes. Nos salvou pela lavagem da regeneração, da renovação do Espírito Santo. Que abundantemente Ele derramou sobre nós por Jesus Cristo, nosso Salvador, para que, sendo justificados pela sua graça, nós somos justificados pela sua graça, não por obras, para que ninguém se glorie. Sejamos feitos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Fiel é a palavra, e isto quero que deveras afirmar, para que os que creem em Deus procurem aplicar-se às boas obras. Estas coisas são boas e proveitosas aos homens. Tá vendo? Nós sabemos que as obras, elas também fazem parte. O Senhor quer que nós tenhamos boas obras. Pratiquemos o que é bom, agradável a Ele, para com seu semelhante também. Mas não esquecendo que ninguém é salvo por ser bondoso, por ser misericordioso. Nós somos salvos, todo aquele que crê que Jesus Cristo é Filho de Deus e segui-lo, procurar andar como Ele
ensina como ele ordena, procurar uma igreja, ouvir a palavra, reconhecer Jesus diante de Deus e diante dos homens, não é? Confessar com os lábios e pessoalmente ter frutos de arrependimento. Aleluia, glória a Deus. Quando você vai a uma igreja, é o Mateus 7, Mateus 10, 32, 33, que diz assim, está escrito assim, portanto, todo aquele que confessar diante dos homens, eu confessarei ao meu Pai que está nos céus. Assim disse o Senhor. E todo aquele que negar, eu negarei. Todo aquele que negar diante dos homens, eu negarei a meu Pai que está nos céus. Então, a pessoa, além de falar com os lábios que reconhece que Jesus é Filho de Deus, reconhece o seu sacrifício, que Ele é o nosso Senhor, nosso Salvador, único, exclusivo e eterno Salvador, suficiente, exclusivo e eterno Salvador, nós temos que ter frutos de arrependimento. Ir pessoalmente e falar isso, confessar diante de todo mundo. Acaso já a pessoa, na sua própria casa, no seu próprio estabelecimento, onde estiver, a pessoa pode dizer, Senhor, a partir de hoje, eu confesso com os meus lábios, mente e coração, que o Senhor é o meu único. Eu não vou ter mais nenhum Deus com D minúsculo. Eu não vou ter nenhum ídolo, não vou ter nenhum Deus. A partir de hoje, Tu és meu único Senhor, Salvador, exclusivo, suficiente, exclusivo e eterno Salvador da minha vida. E, consequentemente, os que estão na tua casa, porque também é promessa do Senhor, eles virão. Às vezes, não no tempo que a gente quer, mas Ele virá, né? Ele vem porque Ele vai ouvindo a palavra, o Espírito Santo vai tocando no seu espírito, no seu eu, na sua alma também. Então, Ele vai começando a entender que só em Cristo Jesus há salvação. Há tempo para todas as coisas, como está escrito em Eclesiastes 3. Então, nós precisamos sabermos, né? Sabermos, aprendermos e praticarmos. Então, repetindo aqui o versículo 8. Eu estou lendo Tito 2, iniciei pelo 11, agora eu estou no 3. Capítulo 3, repetindo o versículo 7. Para que, sendo justificados pela sua graça, é a graça, o favor imerecido, é que salva o ser humano. Salva a sua alma. Mas quando você reconhece Jesus, ainda aqui na terra, você passa a ter uma vida em abundância, você passa a ser abençoado, você passa a ter êxito no que você fizer, se você está ouvindo a palavra. Claro, no mundo, Jesus disse que no mundo nós teríamos algumas aflições, mas Ele disse que nos livraria de todas. Ele disse, tende bom ânimo, que eu venci o mundo. Com isso, Ele nos dá a certeza que se nós estivermos crendo nele, colocando nossa fé em ação, crendo nele, obedecendo a sua palavra e crendo que ele é o nosso único Salvador, deixando toda a idolatria, deixando ídolos, tradições e passando a segui-lo em retidão. Porque ele próprio, o Santo Espírito, ele vai tirando de você aquilo que não pertence a ele. Para que, sendo justificados pela sua graça, sejamos feitos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Nele nós temos a certeza da vida eterna. Fiel é a palavra, e isto quero que deveras afirmes, para que os que creem em Deus procurem aplicar-se às boas obras. Estas coisas são boas, proveitosas aos homens. Mas nós sabemos que as boas obras, elas contribuem, não é? Porque o Senhor, lá em Jeremias 17:10, ele diz assim também, está escrito assim, que ele esquadria o nosso pensamento e prova os nossos corações para dar recompensa segundo o nosso caminhar, né? O fruto de nossas ações.
Fiel é a palavra, e isto quero que deveres afirmes para que eu escreva, mas não entres em questões loucas, genealogias e contendas, e nos debates acerca da lei, porque são coisas inúteis e vãs. Ao longo, herege depois de uma e outra admoestação, evite-o, sabendo que esse tal está pervertido e peca, estando já em si mesmo condenado. Nós devemos, claro, todos nós temos falhas, todos nós somos passíveis, né, de erros, porque somos seres humanos, nós não somos totalmente perfeitos, mas em Cristo Jesus, o seu Santo Espírito, ele vai nos direcionando, vai nos dirigindo a fazer aquilo que apraz a ele. Deus abençoe a todos e que nós nos lembremos sempre que o Senhor, ele nunca mudou, ele é o mesmo. O Senhor é um Deus de cura, Jeová Rafá, Jeová Jireh é um Deus da providência, de provisão. Nós não esquecemos que ele disse, passaram os céus e a terra, mas as minhas palavras nunca passarão. O Senhor, ele fazia milagre naquela época, ele faz milagre hoje. Ele faz milagre na minha vida, na tua vida, na vida de você, meu irmão, de minha irmã. Então, basta que nós tenhamos fé nele, é nele. Não coloque sua fé em objetos, não coloque sua fé em ídolos mudos. Para até sair do lugar, precisa alguém carregar, porque ele nada vê, nada... Lê o Salmo 115 que você entenderá. Então, não coloque sua fé em espíritos. O espírito que você deve clamar, o espírito que você deve agradecer, ter gratidão todos os dias, porque o Filho de Deus entregou a sua própria vida por nós. É o Espírito Santo. É o que passa a habitar em nós quando nós reconhecemos Jesus Cristo e buscamos sempre. Buscamos a sua face. O Senhor disse, buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Clama a mim que responder-te-ei, farei coisas firmes e ocultas que não sabes. O Senhor é maravilhoso, digno de toda honra, todo louvor, toda adoração. Exaltado seja o nome do Senhor. Ele fazia milagres naquela época e faz milagres hoje. Eu vou ler o trecho do milagre aqui, do filho da viúva de Naim. E aconteceu pouco depois, e ele a cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos, e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva. E com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe, não chores. E chegando-se, tocou o esquife, e os que levavam pararam, e disse Jesus ao menino, né, que estava morto, jovem, eu te digo, levanta-te. Jesus tocou nele. E o defunto assentou-se, glória a Deus, e começou a falar. E entregou Jesus, né? Entregou a sua mãe. E de todos se apoderou o temor, e glorificavam a Deus, dizendo, um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Correu dele esta fama por toda a Judéia e por toda a terra circunvizinha. Jesus, ele nunca mudou e não mudará. Ele é imutável. O Senhor, ele fazia milagres naquela época. Ele continua fazendo milagres. Ele é o Deus de maravilhas.
Não há Deus maior que o nosso Deus. O nosso Deus é o Deus do impossível. Fala com as estrelas, ordena o vento e o mar. Igual ao nosso Deus não há. É o Deus de maravilhas, que faz a estéril dar à luz. É o Deus de maravilhas, que o morto faz ressuscitar. É o Deus de maravilhas, operando quem impedirá. Deus de maravilhas, que o morto faz ressuscitar. Deus abençoe a tua vida, meu irmão, minha irmã. Deus nos abençoe hoje e sempre, para todo sempre. Coloque uma coisa muito fixa na sua mente. Só através do Senhor Jesus você pode alcançar a salvação da sua alma. Perdão. E, consequentemente, a sua família virá também para os caminhos do Senhor. É uma promessa do Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Amados, nós sabemos que existe o livre-arbítrio. Mas aquele que segue um caminho errado, esse pode até desfrutar de prazeres ilusórios, prazeres aqui na Terra. Existe muito, né? Prazeres aqui na Terra. Só que, e a nossa salvação? E a salvação da nossa alma? Não negligencie a sua salvação. Reconheça Jesus como o único Senhor e Salvador. Vá à igreja, escute a palavra, cumpra as ordenanças, porque quando você está na igreja, o Senhor ele usa o anjo da igreja para edificar a sua vida, a sua fé ela é avivada. Você passa a cumprir os mandamentos do Senhor, a praticar o que é ensinado. E cada vez mais você sente, Deus coloca sede no seu coração para você aprender a palavra dele, você ter comunhão com ele, você praticar o bem. Vai haver algumas discórdias, algumas adversidades, porque quando nós estamos em Jesus, não vou mentir que é tudo maravilha, tudo flores. Não, o Senhor disse pra gente, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Ele nos ensina, ele nos exorta, ele nos mostra, toda a Bíblia, que nós passaríamos por isso. Fácil não é, mas que adianta a gente viver uma vida só de prazeres aqui ilusórios e sabermos que se nós não estivermos em Cristo Jesus, quando um dia morrermos, a nossa alma ir para o inferno. O Senhor ele não quer isso para ninguém, o Senhor não preparou esse lugar para nós. Esse lugar de tormento é lugar, eu estou me referindo ao inferno. Esse lugar de tormento, ele foi preparado para Satanás e os seguidores dele. O Senhor quer nos salvar. O Senhor deu o seu Filho amado. Leia João 3,16. Ele deu o seu Filho amado, seu único Filho, Jesus Cristo. Sofreu até morrer e ressuscitou ao terceiro dia. E quando ele subiu ao Pai, ele pediu ao Pai para enviou o outro Consolador, que é o Espírito Santo. E quando você está em Cristo Jesus, ele passa a habitar em você, dá frutos do Espírito Santo. Você sente sede de ganhar outras vidas para Jesus. Mas você não pode fazer o que ela ou ele precisa fazer. Só ele que pode fazer. Mas quem convence, na verdade, é o Espírito Santo. Nós fazemos a nossa parte. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Nos livre de todo mal. Essa tossezinha sempre vem, né, amados? Aqui tem uma poeirazinha na parede que salta um pozinho. Eu sou alérgica, eu sempre tenho uma tossezinha quando eu estou falando. Então, amados,
Não negligencie com a salvação da sua alma, a vida eterna. Porque o ser humano ele pode até ter alguns prazeres aqui na terra. Nós temos prazer, também somos de Cristo Jesus. Nós não fazemos aquilo que o mundo faz, né? Que aqueles que estão... Eu estou no mundo, eu estou contida. Eu estou contida no mundo. Mas eu não sou do mundo. Eu sei que eu estou aqui de passagem. Todos nós que servimos ao Senhor estamos de passagem. Nós fazemos a obra do Senhor e sentimos muita sede que nosso semelhante reconheça Jesus. Somos falhos, somos também falhos. Não somos melhor que ninguém. Nem temos a pretensão de ser. Assim deve ser. Mas nós buscamos fazer aquilo que agrada a Deus. Obedecer a sua palavra. Ler sempre a Bíblia. Estar em comunhão. Ter intimidade. Mateus 6,6, fecha a porta do teu quarto e ora, que teu Pai que vê, que está em secreto e te vê, te recompensará. Nós devemos dar frutos do Espírito, ações de arrependimento, frutos de arrependimento. Aquele que pecava antes, passe a não querer mais pecar. É óbvio, é evidente que todos nós somos pecadores. Mas quem está em Cristo Jesus não peca habitualmente. Você não sente aquele prazer de estar pecando. E aquele que pecar, se arrependa e volte para os caminhos do Senhor. Não é um pecar e voltar, um pecar e voltar, um pecar e voltar. Não, não é assim. Mas a palavra do Senhor diz, se algum cair, ele levanta. O cair é do ser humano e o levantar é de Deus. E aquele que cometeu algum pecado, ele se arrepende e volta para o Senhor abraça, acolhe. O amor do Senhor, ele não faz acepção de pessoas. O amor do Senhor é um amor incondicional. Ele ama o pecador, embora ele abomine o pecado. Mas ele te ama, ele me ama tanto. Ele nos ama tanto. Ele ama a sua criação. Ele nos fez a sua imagem e semelhança. Ele quer que aquele que está pecando, fazendo coisas... Tem muita gente, amado, em vícios, né? Tem muita gente em vícios. Mas o Senhor não quer que a pessoa continue no vício. Ele vai te dar amor, ele vai sempre usar alguém para te dizer o caminho certo que você deve seguir. Ele não quer que você permaneça nisso. Ele não quer que você permaneça no engano. Nem quer que a pessoa esteja numa doutrina, né, num caminho errado. João 14,6. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Ninguém herda a salvação, ninguém herda a vida eterna, se não for através do Filho de Jesus. Busque uma igreja que prega a palavra genuína, a palavra verdadeira. Passe a ouvir a palavra. O Santo Espírito, ele vai trabalhando no nosso interior, vai trabalhando no seu interior. Passe a dar ouvidos à voz de Deus. Busque se afastar do engano, dos vícios, das amizades que corrompem o bom costume. Passe a ouvir a voz de Deus, passe a fazer o que agrada ao Senhor. O milagre que eu li aqui hoje do filho da viúva de Naim está em Lucas 7:11. Passe a fazer o que agrada a Deus, que tua vida, não é que você não seja abençoado, é que você passe a ouvir a voz de Deus, você vai ser muito mais abençoado, viu? Você vai ser uma pessoa que Deus vai se agradar das suas ações, das suas atitudes.
Vai dizer, esse é meu amado, meu ungido. Reconhecer que Deus é Deus. Ele é Deus. Quando você passa a dar ouvidos à voz de Deus, as bênçãos que são lançadas do Monte Gerizim, você passa, é uma consequência. Quando você entrega sua vida para Jesus, você busca Ele em fidelidade. O Senhor é um Deus zeloso, Ele gosta de exclusividade, de fidelidade. E será que, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os mandamentos que eu te ordeno hoje, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações, e todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor. Bendito serás na cidade, bendito serás no campo, bendito o fruto do teu ventre, e o fruto da tua terra, e o fruto dos teus animais, até os animais que você tem. Eles ficam com saúde. E a criação das tuas vacas e os teus rebanhos, das tuas ovelhas, bendito o teu cesto e a tua amassadeira. Bendito serás ao entrares, bendito serás ao saíres. Eu vou ler até aqui. São inúmeras bênçãos. E tem, amado, também, ainda em 28, os frutos da desobediência. Eu não vou nem ler. Então, amados, ouça a voz do Senhor, porque o Senhor diz assim, ó: eis que estou à porta e bato. Ele está batendo na porta do teu coração nesta manhã. Aquele que ainda não reconheceu que Jesus Cristo é o Filho de Deus e que você precisa segui-lo para herdar a vida eterna. Eu vou ler aqui em João. Então, amados, todo aquele que crê no Filho de Deus é salvo. Estou lendo João 3:34. Vou iniciar pelo João 3:33. Aquele que aceitou o seu testemunho, esse confirmou que Deus é verdadeiro. Se lembra aquela passagem bíblica, aquele versículo? Não é passagem bíblica, é versículo, capítulo e versículo, que está em João 17:3. E a vida eterna é esta, que conheçam a ti como o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, seu Filho, né? E a Jesus Cristo, aquele que tu enviaste. A vida eterna você só alcança quando você está em Cristo Jesus. Porque aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, pois não lhe dá Deus o Espírito por medida. O Pai ama o Filho e todas as coisas entregou nas suas mãos. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Ele está falando aqui que aquele que não está em Cristo Jesus, ele se submete. Não é que Deus, ele quer que você viva no sofrimento. Não quer que Deus viva, Deus não quer que você, aquele que está em pecado, aquele que está em pecado, Deus não quer que você permaneça assim. Ele te ama muito, mas ele não quer que você permaneça no engano, na vida errada. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Ele fala da morte espiritual, né? E às vezes, consequentemente, até a morte física. Nós precisamos, amados, ter temor e tremor à palavra de Deus. E aqui, quando ele fala, mas a ira de Deus sobre ele permanece.
Algumas vezes Deus não é aquele carrasco, né? Mas às vezes ele castiga. Às vezes ele castiga. Ele castiga porque a pessoa, às vezes, conscientemente ou inconscientemente, tá fazendo o que tá desagradando a Deus. Então, assim, quer dizer que Deus não ama quem tá no pecado? Deus ama. Deus ama, é sua criação. Deus ama e muito. Só que ele não quer que a pessoa permaneça no engano. Não quer que permaneça pecando. Porque ele está se autodestruindo. A pessoa que está na prostituição, a pessoa que está no vício, ele está se autodestruindo. Então o Senhor ama tanto. Ele ama tanto de tal maneira que ele deu seu filho amado para salvar essa pessoa. Ele ama tanto que ele usa sempre uma pessoa, um discípulo dele, para estar repreendendo, porque ele te ama. Ele te ama e ele quer o melhor para você. Ele quer o melhor para nós. Ele não quer que a pessoa permaneça no vício. Ele não quer que a pessoa permaneça no engano. Ele não quer que a pessoa tenha depressão. Ele não quer que a pessoa tenha angústia, tristeza profunda. Ele não quer que a pessoa, sim, tenha enfermidades. Ele é Jeová Jireh. Ele quer libertar a pessoa, seja de doença física, enfermidade física ou espiritual ou psicológica. Tirar a pessoa do cativeiro. Existem cativeiros da alma. Então o Senhor, ele sempre vai usar alguém te chamando para você ouvir a palavra dele, fazendo orações, usando, né, os presbíteros da igreja, os obreiros, os pastores. Na verdade, eles são pessoas usadas pelo Espírito Santo para libertar e você ter uma vida que agrada a Deus e que você seja mais abençoado. Entende, amor? Nós precisamos entender que o Senhor, ele ama o pecador. Ele ama muito a sua criação. Mas ele quer te fazer, quer te tornar filho de Deus. E com isso, te dá a certeza da vida eterna. Deus abençoe a todos. Senhor, te agradecemos, Senhor, por mais um dia, pelo ar que nós respiramos, pelos teus benefícios, Senhor, concedidos a nós e aos nossos, Senhor. Eu te peço pelos meus amigos, Senhor, pessoas intercessoras que nós sabemos que o único intercessor é o Espírito Santo, é o Jesus Cristo, mas existem seus anjos aqui na terra que intercedem em nosso favor, Senhor, em oração. Nós te agradecemos, Senhor, Deus e eterno Pai. Maravilhoso Tu és, digno de toda honra, todo louvor, toda adoração. Te agradecemos pelo alimento diário, Senhor. Te agradecemos por curas que o Senhor faz, pelos Teus milagres, os que o Senhor já fez e aqueles que o Senhor ainda fará em nossas vidas, em nossas famílias. Te agradecemos, Senhor, pela libertação, não é? Porque nós vivemos pela fé, não por vista. Então, aquilo que ainda você não viu, tem um versículo na Bíblia que diz: bem-aventurada aquela que não viu, mas creu. Glória a Deus. Você não precisa ver logo para crer, você crê hoje. Nós devemos crer no Senhor Jesus, porque Ele é Deus, porque Ele é nosso libertador. Ele deu seu Filho amado para nos libertar. Ele nunca mudou. Ele disse: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras nunca passarão. E outra promessa dele, que estaria conosco até a consumação dos séculos. Que todo aquele que crê verá a glória de Deus. Nós precisamos crer. Você precisa crer. Que tudo é possível que crê. Aleluia. Glória a Deus. Ele disse que não veio para os justos, mas ele veio para os pecadores que se arrependem. Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus. Nos livre de todo mal. Ó, amado, eu vou ler Jeremias 17, 7. Bem-aventurado o varão, que quer dizer o homem, que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor.
Jeremias 17:10. Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos. Isso para dar a cada um, segundo os seus caminhos, e segundo o fruto das suas ações. Que está escrito em Jeremias, né? Espírito Santo falando. Jeremias 29:11. Eu bem sei os planos que tenho a vosso respeito, planos de te fazer, de não causar dano, de te fazer prosperar e te dar o futuro que esperais. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis, e ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei. Se buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. E serei achado de vós, diz o Senhor, e farei voltar os vossos cativos. Congregar-vos-ei de todas as nações. Amados, todo aquele que busca, o encontra. Todo aquele que busca o Senhor, o encontra. Armadura de Deus. Nos demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para que possais estar firmes contra a cilada do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Esteja firme, orando sem cessar. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, vestida a couraça da justiça, e calçados os pés com a preparação do evangelho da paz, tomando, sobretudo, o escudo da fé. Tá vendo? O Senhor sempre falando da fé. Com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica, no Espírito, vigiando nisso, com toda perseverança e súplica por todos os santos, e por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra, com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como convém falar. A boca fala o que o coração está cheio. Então, nós precisamos estar sempre lendo a palavra de Deus, para falar aquilo que agrada ao Senhor. O Senhor diz que por nossa boca nós somos ou justificados ou condenados. Então nós vamos estar falando do amor de Deus. Gosto muito desse versículo. Quanto mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isto fazei, e o Deus de paz será convosco. Estou lendo Filipenses 4:8. E o Senhor diz também que nós devemos não ficar inquietos, preocupados por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplicas com ação de graça, e a paz que excede todo entendimento guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Gente, eu vou falar aqui um pouco sobre as obras da carne e o fruto do Espírito. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis as concupiscências da carne, porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo espírito, não estejais debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias, emulações, iras,
pelejas, dissensões, heresias também, invejas, homicídios, bebedice, glutonaria, coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino dos céus. Aquilo que o Espírito Santo havia falado antes. O Senhor ama a sua criação, mas Ele não quer que a pessoa permaneça no engano, no erro, no pecado. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. E o que são de Cristo crucificam a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando uns aos outros, invejando uns aos outros. Então, o Senhor, Ele sabe das nossas fraquezas, Ele nos conhece como ninguém, né? Antes que a palavra saia da nossa boca, Ele já sabe o que nós vamos dizer, o que vem no nosso pensamento. Ele conhece até a quantidade de fios que tem na nossa cabeça. Ele quer o melhor para cada um de nós. Éfesos 2:8. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Está escrito que aos homens morreu uma única vez, depois disso vindo o juízo. Não existe, amados, a pessoa ficar aguardando, dizendo que existe reencarnação. Não existe reencarnação. A Bíblia, as Escrituras, é tudo verdadeiro. Ninguém pode acrescentar nada. O Senhor diz que a pessoa se faz anátema, maldição. Aquele que quer acrescentar alguma coisa na palavra de Deus, nas Escrituras, não pode. A Escritura é uma palavra, é tudo verdadeiro, é a palavra de Deus. E essa ninguém pode acrescentar nada, nem tirar nada. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Nos dê a paz que excede todo entendimento. Nos abençoe no nosso trabalho, no nosso dia a dia. Nos dê harmonia familiar. Nos faça ter saúde, não é? Ter êxito no que nós pusermos as mãos para fazer, onde pisarmos os nossos pés. Nós, além de abençoarmos, sermos abençoados também. Quando nós estamos praticando o que agrada a Deus. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.